Olá, estamos começando mais um Devar Adonai, a palavra do meu Senhor. Esse texto que temos para hoje de Devar Adonai se encontra em Êxodo 4, 29. Estamos trabalhando com o texto da NVI. Aí Moisés e Arão foram para o Egito e reuniram todos os líderes do povo de Israel. Muito bem. Aí Moisés e Arão foram para o Egito e reuniram todos os líderes do povo de Israel. Muito bem, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos toda honra, toda glória, todo louvor a Ti, Pai. Te agradecemos por esse tempo, por mais um dia que o Senhor está acrescentando nas nossas vidas e te bendizemos o Teu santo nome, Pai. Abençoa cada um que vai ver esse vídeo, abençoa cada um que vai ver e ouvir esta palavra, Senhor, que o Senhor esteja capacitando desde já para que possa entender aquilo que é a vontade do Senhor para a vida de cada um. Fala no nosso coração, Pai, e usa esse que vos fala como uma ferramenta nas tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. O nosso contexto que temos aqui está entre 4:27 até 31 do livro de Êxodo. E é assim que está escrito na palavra. Nesse meio tempo, o Senhor disse a Arão: vá se encontrar com Moisés no deserto. Ele foi e se encontrou com Moisés no monte sagrado, o Sinai, e o beijou. No versículo 28 temos lá: Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor tinha dito quando havia mandado que ele voltasse para o Egito, e falou também dos milagres que Deus tinha ordenado que ele fizesse. Algumas coisas importantes nesse contexto. Nesse meio tempo, quer dizer, nós estamos trabalhando já há algum tempo com aquilo que foi o chamado de Moisés e quanto ele resistiu. Então, nesse meio tempo, nessa história, né, Moisés conta o que está acontecendo e também esse tempo está passando e assim, né, aí Moisés e Arão foram para o Egito e reuniram todos os líderes do povo de Israel. Tá? E Arão contou-lhes tudo o que o Senhor Deus tinha dito a Moisés, e em seguida Moisés fez os milagres diante do povo. Então veja só as coisas que temos nesse contexto, né? Moisés e Arão, eles foram para o Egito, né, e reuniram todos. Quer dizer, aqui tem uma direção do caminho que eles foram, da onde eles estavam, foram para o Egito, e também tem aqui que eles reuniram todos os líderes de Israel. São coisas que eu estou falando para você porque serão importantes no momento mais adiante, então convém a gente já ir se preparando. Todos acreditaram. E quando souberam que o Senhor tinha vindo até eles e tinha visto como estavam sendo maltratados, eles se curvaram e adoraram ao Senhor. Quer dizer, diante dessas coisas que nós temos Moisés fazendo, nós podemos observar que todos acreditaram, todos. Diante daquilo que aconteceu com Moisés, e eles passaram então a adorar o Senhor. Assim, né? Aleluia, aleluia. Até que enfim, né, Moisés obedeceu a Deus e foi para a sua missão. Como nós bem sabemos, né, Moisés ele deu muito trabalho para Deus, como eu também, como você também deu muito trabalho para Deus. Nós somos pessoas difíceis e não fáceis de tratar. E Deus, ele tem essa forma de tratar com a gente. Ele gosta de lidar com pessoas, né, quando a gente pensa assim, né, Deus gosta de trabalhar com pessoas teimosas. Você é teimoso? Você é teimosa? Então, pense um pouquinho. Deus gosta de trabalhar com gente teimosa, né, dura de coração. E você é duro de coração? Você é uma pessoa, né, que a gente pode pensar assim, um casca grossa,
você pode entender isso, ele sabe que essas pessoas, depois de moídas, serão servos eficientes para o reino de Deus. Então, o que temos aí é o seguinte: essas pessoas dão muito trabalho, mas também depois fazem um trabalho muito eficiente para Deus. Então precisamos pensar nisso. Quer dizer, Moisés deu trabalho. Então a pergunta que eu tenho para você nessa noite e para mim é o seguinte: será que nós somos pessoas que demos muito trabalho a Deus? Será que eu dei muito trabalho? Será que eu dou muito trabalho a Deus com as minhas atitudes, com aquilo que eu faço, com aquilo que eu falo? Então, esse é o questionamento, né, nesta reflexão. Eu preciso pensar um pouco sobre isso. E então, quem sabe, fica mais fácil de entender as coisas. Costumo dizer que fui uma casca grossa. Isso é o que eu estava dizendo há instantes atrás. Eu fui uma casca grossa. Durante o processo de conversão, o Senhor me moeu. Ele fez isso comigo. Eu não era uma pessoa fácil, era intransigente, cheio de coisas que eu entendia que deveriam ser, então não aceitava as coisas nesse momento da conversão. Enfim, foi um grande tempo que foi dedicado a isso. E a pergunta que eu tenho aqui para você é que também é teimoso? Você também é teimoso? Você também é um casca grossa? Você é uma pessoa difícil? Então pense um pouquinho, porque Deus trabalha com pessoas difíceis. Deus lida com gente difícil. Deus lida com essas pessoas que são casca grossa, como eu disse que eu fui, né? E também com gente teimosa, gente cabeça dura. Deus lida com essas pessoas. E Deus lida com você, Ele já lidou comigo, continua lidando. Então precisamos compreender quem é que é aquele que diz as coisas, quem é que dá as ordens e quem é que deve obedecer. Se sim, né, se você é uma pessoa que se encaixa nisso, tenha certeza que o Eterno vai te usar como uma ferramenta. Ou seja, usar como uma ferramenta é usar você como uma pessoa que tem unção, muita unção, porque Deus está com você. Então, quando a gente pensa em te usar como ferramenta, é Deus usando a sua vida para, através de você, abençoar outras pessoas, a começar da sua casa, do seu lar. Então, entenda um pouquinho esse tipo de coisa que temos aqui, né? Porque depois do tratamento, depois de eu passei pelo tratamento, e se você não passou ainda, tenha certeza que vai passar, né, pelo tratamento. Essas pessoas ficam maleáveis, nós ficamos maleáveis, e o Senhor vai usar intensamente, porque Ele já tratou com essa vida, com essa pessoa, e ela está ali, e ela vai permitir que essas coisas aconteçam, porque ela foi quebrada, ela foi moída. Como você pode ver, Arão foi com Moisés e disse todas as palavras que Deus havia falado para Moisés. Lá em 4:30 está isso. E Moisés começou a fazer muitos sinais à vista do povo. Então o que acontece, meu irmão, minha irmã, é que se você passou por esse processo, por essas lutas e essa dificuldade toda, tenha certeza de uma coisa: Deus vai te usar, e por intermédio de você Ele vai fazer sinais, Ele vai falar, Ele vai agir, vai mostrar maravilhas para o povo por seu intermédio. Então entenda bem esse tipo de coisa, porque a resposta do povo, quando acontece isso, e que a gente vê que Deus está usando a pessoa, que a gente vê que aquela pessoa tem unção, a resposta do povo foi crer. E Deus está interessado nisso. Deus quer que as pessoas creiam no que ouviram de Arão. E o Senhor visitou os filhos de Israel e eles o adoraram. Então, quer dizer, quando há uma demonstração, uma manifestação do poder de Deus, quando isso acontece por intermédio da vida de uma pessoa, e você pode ser essa pessoa que Deus vai usar
por intermédio de você para abençoar outras vidas. E aí essas vidas vão adorar a Deus. Quando você vê pessoas adorando a Deus por causa daquilo que você se entregou nas mãos do Senhor, então aí você começa a ver Deus abençoando as pessoas por seu intermédio. Quando o homem é quebrado, tratado e capacitado por Deus, o resultado é este. Quando isso acontece, o resultado é este, né? O homem é quebrado, ele é moído, tratado, capacitado por Deus, então o resultado é esse, e o povo vai adorar. Então isso que você precisa pensar, que eu preciso pensar. O nosso Deus não é uma pedra, não é algo monolítico, não é. Deus tem vida. Deus, ele se manifesta no meio dos vivos, e é disso que eu estou falando. E ele usa as pessoas para isso. Quando uma pessoa, chamada por Deus, não aceita o chamado, que foi o caso que lidamos com Moisés, ele não aceitava, e provavelmente talvez você também não aceite, Deus fará passar pelo processo de purificação. Ou seja, essa pessoa vai precisar tirar tudo quanto é coisa ruim da vida dela e passar por esse processo. Esse processo será como Oríves faz com o ouro. Você sabe como é que é isso? Como Oríves faz com o ouro? Então, o Senhor vai querer ver o reflexo no ouro que está no cadinho. Como é que isso se dá? O Oríves faz o seguinte, ele pega um cadinho, ele põe o ouro impuro lá dentro, põe fogo, aquece a mais ou menos 1500 graus, e aí aquele ouro ele derrete e ele fica com a sujeira por cima. E aí, então, vem alguém querendo aprender com o Oríves como é que faz, e o Oríves começa a tirar aquela impureza fora do ouro, tirar, e o tempo vai passando, ele vai tirando impureza, e aquela pessoa que está querendo aprender fala, mas isso não acaba nunca. O Oríves fala para esta pessoa assim, quando eu ver o meu reflexo no ouro que está dentro do cadinho, então aí está pronto. Então lembre que você é uma pedra preciosa e que está sendo lapidado por Deus. E quando Deus ver o reflexo dele na sua vida, então aí você está pronto. Então pensa um pouco sobre essas coisas, porque é assim que o Senhor faz esse reflexo dele na sua vida. Ajuda-me, Senhor, ajuda-me. Estou pronto, guia-me para que eu faça a sua vontade. Pois quando nós estamos refletindo Deus, né, Deus reflete em nossa vida, nós somos instrumentos de bênção na vida de outras pessoas. Que você possa entender isso e que o Senhor possa cuidar de você nesse sentido e que você entenda esse processo de purificação que o Senhor faz conosco. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agora chegar diante de Ti e pedir a Tua bênção sobre as nossas vidas. O Senhor tem observado o nosso coração e nós passamos por esse processo de purificação, como também estamos falando e orando para as pessoas que estão vendo esse vídeo, que estão passando por esse processo de purificação. Senhor, visita cada um agora, Senhor, porque sabemos que o fogo vai aquecer a vida das pessoas, Senhor, até que ponto se desprenda da vida de cada um, que se desprenda toda a impureza e que essa pessoa possa ficar limpa, purificada, Senhor, porque só assim nós refletimos o Senhor Jesus, e quando nós refletimos o Senhor Jesus, nós transmitimos isso a outras pessoas, e a começar da nossa casa, abençoamos o nosso cônjuge, os nossos filhos, netos e etc., porque Deus está refletido na nossa vida, e nós conseguimos esse reflexo e transmitir às pessoas, e ser um instrumento de bênção. E Moisés passou
passou por tudo aquilo que ele passou para ser quebrado, moído, e depois disso, então, ele esteve pronto para poder servir ao Senhor, e ele foi para se reunir com o povo. Então vamos servir ao Senhor, vamos ver o que o Senhor quer, e vamos fazer a vontade do Pai. Que você possa fazer essas coisas e tomar essa decisão de servir ao Senhor. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém.